porque qualquer que se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça. Não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os adultos ou perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. Os 5 sentidos do Espírito. A Bíblia está a falar aqui que existem pessoas que são bebês, crentes, filhos de Deus, que são bebês. Eles alimentam-se de leite. E Deus está a dizer que há um outro tipo de alimento que é para os adultos. E esse tipo de alimento é sólido. Agora veja a descrição do alimento. Aqueles que têm os seus sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Louvado seja o nome de Deus. Isso é muito forte. Nós aprendemos sobre o discernimento de espírito, que é identificar a fonte, identificar quem está a falar, se é da parte de Deus ou não, identificar o espírito. E é muito importante isso, amém? Agora eu quero falar sobre os sentidos do espírito. Como no físico você tem 5 sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, paladar e o tato. Esses 5 sentidos do corpo é que te fazem interagir com o mundo físico. Você sente cheiro da comida, você sente os objetos que você toca ou que você é tocado. Esses sentidos te dão a percepção do mundo físico visível. Você vê com os teus olhos. É isso que as pessoas dizem, eu quero ver para crer. Mas esse é apenas o mundo físico. Agora existe um mundo espiritual. Para que você entenda bem isso, quando Deus criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou segundo a sua imagem e semelhança. Qual imagem? Com certeza não é a imagem física, porque Deus não tem corpo físico. Deus é espírito, diz a Bíblia que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando Deus cria o homem, Deus o faz espírito, a sua imagem. Deus o faz espírito. O homem não é uma criatura física apenas. O corpo que você tem, esse corpo, é uma casa emprestada. Você alugou isso e vai pagar, vai entregar ao seu patrão. É a terra. A Bíblia diz: da terra foste tomado, para a terra tornarás. Significa que quando acabar o aluguer, o prazo do aluguer do teu corpo, você volta para a terra. Mas agora o espírito que Deus deu, soprou em você, ele não morre. É por isso que existe a condenação eterna ou a vida eterna. A morte eterna ou a vida eterna. Quem vai passar lá? Não é o teu corpo físico, mas é o teu espírito. Ou vai para a vida eterna, ou vai para a morte eterna. Agora, deixa eu dizer para você o que eu estou a dizer. Dá glória a Deus, porque isso é muito forte o que eu estou a falar para você. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus cria o homem, Ele criou espírito. Foi uma criação diferenciada dos anjos, pastor Gilson. Os anjos foram criados apenas espírito, mas os seres humanos foram criados espírito, possuindo uma alma e habitando num corpo. Já os anjos não têm corpo físico. No entanto, o homem tem autoridade para governar a terra, porque ele é físico. A terra é física. Deus lhe deu autoridade para ele governar a terra. Nenhum espírito tem autoridade para governar a terra. Nenhum. É por isso que o próprio Satanás, quando foi tentar Jesus, ele mostrou num piscar de olho todos os reinos, disse assim: toda essa autoridade, todo esse governo me foi dado a mim.
Por isso, se tu prostrado me adorares, eu te darei. Quem é que lhe deu a ele? É Satanás, espírito. Satanás não é corpo, é espírito. Quem é que lhe deu aquela autoridade? Foi Adão, o homem. Adão que tinha corpo e tinha autoridade para governar o mundo físico. Então ele entregou aquela autoridade ao espírito satânico. Agora eu quero dizer para você, meu amado irmão, o homem é uma criação distinta de Deus. Porque o homem, ele tem a natureza, ele é espírito, mas ele também tem a natureza humana, física. Ele é corpo, ele tem corpo, ele possui um corpo. E esse corpo lhe dá autoridade para interagir e governar aqui. Aleluia. Por isso, até mesmo o próprio Deus, para vir governar aqui, para vir ter a autoridade de salvar e libertar, ele teve que tomar um corpo. Ele teve que ter um corpo para ter a autoridade para governar, vir aqui na terra e operar. Ele próprio é que criou esses princípios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus cria o homem e o cria segundo a sua imagem e semelhança. É espírito. Agora, o espírito, ele é criado e tem olhos. O próprio espírito também tem olhos. O próprio espírito também tem ouvidos. O espírito também tem o olfato. O espírito também tem o paladar. O espírito também tem o tato. Ou seja, os 5 sentidos que nós temos no físico, também o espírito tem no mundo espiritual. Só para você ter ideia, lá no céu, que o céu é espiritual, não é? Amém. Mas lá no céu vai haver uma ceia, vai haver um jantar, vai haver uma comemoração, a ceia do Cordeiro. Será lá no céu. Quer dizer, vamos comer, mas para nós comermos lá no céu, nós vamos precisar do sentido do paladar. Vamos precisar desse sentido do tato. Para nós podermos tocar em Jesus e sentir, vamos precisar do sentido do tato. Para nós sentirmos cheiro do aroma lá dos céus, perfumes que estão lá no céu, nós precisamos do olfato. Para nós vermos as cidades, a Nova Jerusalém, cidades de ouro, as cidades lá dos céus, moradas que Jesus foi preparar, vamos precisar do sentido da visão. Da visão. Para nós ouvirmos Jesus, Deus e os anjos a cantar louvor lá, vamos precisar do sentido da audição. Então, os mesmos sentidos que nós temos no físico, nós também temos no espírito. Você precisa entender isso. Adão foi criado como espírito. E ele não tinha dificuldade em ver Deus. Veja só, a Bíblia diz assim que Deus andava na variação do dia, passeava na variação do dia e via até com Adão. E Deus estava à procura de Adão. Estás aonde, Adão? Adão ouviu os passos de Deus. Veja só. Ninguém consegue ouvir os passos de um espírito. Mas Adão tinha conexão perfeita com Deus entre o seu espírito e o seu corpo. Ele conseguia perceber, ouvir Deus, ver Deus. Agora, deixa-me te dizer. Você é espírito. Você tem olhos espirituais. Você tem ouvidos espirituais. Você tem os sentidos espirituais. Todavia, eles estão dormentes. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Pecando o homem, os seus sentidos espirituais foram empodrecidos. Eles ficaram inertes, inoperantes. Eles deixaram de operar. Ele deixou de ouvir. Eles expulsaram do paraíso, porque o paraíso era o único local que tinha interação espiritual e física ao mesmo tempo. Então ele já não podia ficar lá porque ele já não tinha mais essa conexão. Ele perdeu essa conexão, foi expulso do paraíso. Agora, quando nós temos visão, é porque os nossos olhos espirituais foram ativados momentaneamente. Quando eu vejo uma visão, não quer dizer, os dons que nós hoje chamamos de dons espirituais, na verdade são ativações momentâneas dos nossos 5 sentidos espirituais. Uau. Um espírito não tem dificuldade para ver. Há muitos crentes que têm miopia espiritual, seus olhos não vêem, têm cataratas nos olhos espirituais. Nós no físico temos pessoas doentes dos olhos. Sim.
pessoas cegas, temos pessoas surdas, problemas nos ouvidos, e temos pessoas até que não sentem cheiro também. Temos pessoas até que perderam a sensibilidade. Você pica-lhes com agulha, eles não sentem, perderam a sensibilidade. Uns já não sentem mais o cheiro. Você toca neles, eles não sentem. Eles perderam a habilidade dos seus sentidos. No espírito também é possível você perder. Já que todo homem nascido de mulher, por causa do pecado, ele nasceu com seus sentidos desativados, espirituais. Olha que forte. Muito forte. O mundo espiritual funciona com princípios. Bem. E são princípios que até o diabo usa. A única diferença é que os princípios de Deus são conectados com a fonte do Espírito Santo. Mas o diabo usa os mesmos princípios, só que para se conectar com a fonte das trevas. É por isso que você vê na Bíblia, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele voou. Jesus lhe chamou, vem para aqui, ele voou, subiu lá para cima. Eliseu disse assim, o meu espírito foi contigo quando você estava a pedir dinheiro naquele homem. Eu te vi, eu não estava lá, mas o meu espírito foi contigo. Agora, quem é que ativou o espírito de Eliseu para viajar e ver o que ele estava a fazer? Era o Espírito Santo. Só que os bruxos têm uma ativação manipulada, forjada, maligna dos seus sentidos espirituais. Que quem liga, só pode ligar os sentidos espirituais um espírito. Ou o Espírito de Deus, ou o espírito maligno. A visão que o profeta vê não é igual à visão que o feiticeiro vê. Por quê? Porque a visão que o profeta está a ver, ela é a conexão com o Espírito de Deus. Vem do Espírito Santo. Mas a visão que o feiticeiro está a ver é a conexão com o mundo das trevas, com demônios. My God. Jesus. Há pessoas, pastor Gilson, estão cheias de demônios. Vêm na igreja e aceitam Jesus. Eles aceitam Jesus. Mas os demônios não foram embora. Eles disseram, não, agora eu sou crente, também sou religioso. Anda na igreja. Mas está cheio de demônios. Agora, ele tinha visão, era macumbeiro, era feiticeiro, assado cozido. Lá no mundo, via coisa. Quando entra na igreja, continua a ver essas coisas. Só que agora esses espíritos começam a lhe manipular para dizer que é Deus, mas não é Deus. Porque essa pessoa não foi liberta. Os seus sentidos espirituais estão conectados com uma fonte errada. Aconteceu com quem? Simeão ou Simão, lá em Atos dos Apóstolos. Ele aceitou Jesus, ele era mágico, era feiticeiro. E ele fazia arte mágica, enganava todo mundo. Quando Filipe começou a pregar lá em Samaria, ele viu os sinais que ele fazia, expulsar demônios rolam, as pessoas caíam no chão, espumavam, gritavam, os paralíticos levantavam e andavam. Ele ficou admirado, que poder é esse? Eu também quero esse poder. Foi e começou a seguir Filipe. E disse, não, eu também quero Jesus, eu também aceito Jesus. Só que depois, como ele não foi liberto, é por isso que existem muitas pessoas que estão a se chamar profeta, mas não são profetas, são feiticeiros. My God. Isso é profundo, profeta. Por quê? Porque eles não estão libertos, eles vieram para a igreja, não se libertaram. E a evidência de que não estão libertos, sabe qual é? É que eles, as suas obras os denunciam, não conseguem resistir ao pecado, continuam a fornicar, continuam a adulterar, continuam a mentir, continuam a roubar. Isso é evidência de que a fonte do espírito que ele se conectou é o demônio que ele veio com ele do mundo. Meu Deus. Só que agora tem que dizer que é profeta, porque aprendeu a ler a Bíblia. Está vendo? Aprendeu toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Isso não faz de você filho de Deus. O que faz de você filho de Deus é a fonte. Aleluia. A fonte. Tem muitas pessoas que Deus vai libertar hoje. Amém. Está conectado com a fonte errada. Amém. Fonte errada. Depois vem, não, eu sou profeta, eu sou profetisa. Eu tenho visão, eu tenho assado cozido. Quem que te deu essa visão? Demônio. Se foi Deus... Quando é Deus, eu não estou a dizer que um feiticeiro não pode ser liberto e ser usado por Deus. Pode. E devia. Mas primeiro tem que passar pela libertação. E quando realmente passou pela libertação, o fruto, é por isso que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Pelo fruto
os conhecereis. Pelo fruto os conhecereis. Que significa, o que é que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer que aquele que realmente está conectado com os seus, que vem do Espírito do Pai, ele vai produzir bons frutos. Amém. Ele vai produzir o fruto do Espírito. Oh, glória. É por isso que eu digo sempre, perdoar. Perdoar não é difícil. Perdoar é simplesmente impossível para quem não nasceu de novo. Meu Deus do céu. Não é difícil. Só é impossível para quem não nasceu de novo. Aquelas pessoas que têm mágoa, não conseguem perdoar, é porque ainda não foram libertas, não nasceram de novo. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, há pessoas que não estão aptas para serem usadas por Deus. Por isso Pedro, quando olhou para aquele homem, que disse assim, eu vou te oferecer dinheiro. Está a ver a atitude de quem não está conectado com Deus? Quer comprar os dons, quer vender os dons. Mas aquele homem tinha poder. Aquele homem tinha poder de quê? Qual era o poder que ele tinha? Feitiçaria, artes mágicas. Quer dizer, a Bíblia diz que ele ludibriou muita gente, enganou, dizendo que era o poder de Deus, que ele era o poder de Deus. Mas na verdade, ele não tinha sido liberto. Por quê? O fruto que ele dava, ele queria pagar os dons espirituais, queria fazer comércio dos dons do Espírito. Disse assim, eu quero comprar, porque com certeza, aquelas artes mágicas ele comprou em algum lugar. Está vendo? Aquele poder que ele tinha, aquelas magias, ele foi comprar num outro, um papá de não sei aonde, papá de não sei assado. Aqui em África, não sei ali no Brasil, nos outros países. É pai de santo, mesma coisa. Aqui em África, vendem feitiço no mercado. Em Angola nem tanto, mas em Angola também tem algumas coisas, né? Mas você vai aí nos outros países, mais coisas. Vendem feitiço no mercado. Feitiço para isso, feitiço para aquilo, feitiço para assado, feitiço para cozido. Aquele homem deve ter comprado feitiço em algum lugar para fazer aquelas artes. Depois ele pensou que também era feitiço o Espírito Santo. Então ele também podia comprar, ofereceu dinheiro a Pedro. Disse assim, eu vou te dar dinheiro, me dá também esse dom para quando eu impor as mãos em alguém, essa pessoa também recebe o Espírito Santo. Pedro disse assim, vejo que estás em trevas, vejo que estás em fel de amargura, teu coração não é reto diante de Deus, você não tem parte com os dons de Deus. Há pessoas que o coração deles não é reto, tudo que eles querem do dom espiritual é para fazer cumbu, fazer dinheiro. Eles querem os dons espirituais para serem famosos, para terem dinheiro. Eles querem os dons espirituais para manipular as pessoas, mas ainda continuar no pecado. Agora eu vou te dizer uma coisa, os dons espirituais, é impossível você ser usado por Deus e as bênçãos não atrair. Só que para eu ser usado por Deus, não pode ser essa a minha intenção. Não pode ser a fama, porque Jesus era famoso e nunca pecou, não é verdade? Amém. Jesus era famoso e nunca pecou. Jesus tinha pessoas que patrocinavam o ministério dele. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Essas mulheres davam as suas riquezas para pagar as viagens de Jesus, para pagar a hospedagem de Jesus, para pagar a alimentação de Jesus e para sustentar os pobres. Eram mulheres ricas que tinham bens, faziam isso. Não era pecado. Por quê? Porque estava a servir ao ministério. Mas existem pessoas que tudo que elas querem dom porque querem ter uma igreja grande. Olha só a intenção para buscar os dons de Deus. Quer ter uma igreja muito grande. O que é igreja grande? Tem pessoas que me dizem assim, profeta, ora só por mim, meu ministério não avança, meu ministério não prospera. São mesmo 5 pessoas, 10 anos, profeta. Mas prosperidade não está no dinheiro, prosperidade está no centro da vontade de Deus. Amém. Escuta o que eu estou a dizer. Você não pode querer os benefícios da unção. Você tem que querer o propósito de Deus. Não é o benefício da unção, isso é a consequência. Mas acho que estou a sair um pouquinho da mensagem. Eu queria falar sobre os sentidos. Coisas do Espírito. Eu acho que tem aí algumas pessoas que estão com essas intenções. Então o Espírito Santo começou a tocar, acendeu aqui e começou a falar. É momento de você se arrepender. Está a ouvir? Você mesmo está aí.
você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você é melhor se arrepender. Porque se você não se arrepender, vais mesmo ser usado. Só que não é por Deus, é pelas artes mágicas da feitiçaria. E o teu destino será condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas pronto, falando do sentido, um espírito, se eu sou espírito, eu tenho olhos. Se eu sou espírito, eu tenho ouvidos espirituais. Eu tenho visão. Eu tenho o sentido do olfato, e do paladar e do tato. Adão não tinha dificuldade para ver Deus, para ouvir Deus, para sentir o cheiro de Deus. E essa dificuldade é só para aqueles que são físicos, aqueles que são carnais. Mas quem é espírito, mesmo para adorar a Deus, Deus é espírito, procura verdadeiros adoradores. Quem são eles? Os que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Então, para ter contato com Deus, tem que ser no espírito. Tem pessoas, é por isso pessoas carnais. A Bíblia diz assim: aquele que nasceu segundo a carne perseguia aquele que nasceu segundo o espírito, segundo a promessa de Deus. Aleluia. Falo sobre isso aqui nesse livro, que é o livro Profeta da Fé, Escola de Profetas. Falo sobre discernimento de espírito, os sentidos do espírito, muito forte. Se você ainda não tem esse livro, por favor, adquira esse livro. É uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.